Era uma noite sombria e nebulosa na pequena vila de Adonfield. Os moradores sussurravam sobre a casa no final da rua, a residência da velha senhora conhecida apenas como a velha na cadeira de balanço. Diziam que ela era uma bruxa, uma criatura das trevas que se alimentava da energia dos vivos. Mas ninguém sabia ao certo a verdade por trás dos olhos vazios da velha senhora. Um jovem forasteiro, chamado Thomas, acabará de chegar na vila em busca de refúgio da tempestade que se aproximava. Ao passar pela casa da velha senhora, ele sentiu um arrepio na espinha e um frio na barriga. A casa parecia sussurrar seu nome, chamando-o para dentro. Com um misto de curiosidade e medo, Thomas decidiu bater à porta da casa da velha na cadeira de balanço. A porta rangeu lentamente abrindo-se diante dele, revelando um hall escuro e mofado. Ele adentrou a casa, sentindo uma presença sinistra pairando no ar. Ao chegar à sala de estar, deparou-se com a velha senhora sentada em uma cadeira de balanço, balançando-se para frente e para trás com um olhar vazio e perturbador. Seus olhos pareciam penetrar na alma de Thomas, sondando seus pensamentos e segredos mais profundos. A velha senhora quebrou o silêncio com uma voz rouca e sussurrante. Ela contou a Thomas a história de sua vida, de como ela fora amaldiçoada por uma bruxa ancestral a viver para sempre, alimentando-se da vida dos inocentes para sobreviver. Thomas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele percebeu que estava preso na casa da velha na cadeira de balanço, à mercê de uma entidade maligna além da compreensão humana. Ele tentou desesperadamente escapar, mas as portas e janelas da casa estavam trancadas, selando seu destino. A noite se arrastava lentamente, enquanto a velha senhora se aproximava cada vez mais de Thomas, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Ele viu sombras se contorcendo nas paredes, ouviu sussurros ininteligíveis ecoando pelos corredores sombrios da casa. Thomas sentiu medo tomando conta de sua mente, suas lembranças mais sombrias ressurgindo para atormentá-lo. Ele viu figuras espectrais dançando ao redor da cadeira de balanço da velha senhora, rostos distorcidos e pálidos contorcidos em agonia. A velha senhora se levantou lentamente da cadeira de balanço, revelando um sorriso macabro em seus lábios enrugados. Ela estendeu a mão em direção a Thomas, convidando-o a se juntar a ela no mundo dos mortos, onde a escuridão reinava eternamente. Thomas sabia que sua única chance de sobreviver era enfrentar a velha senhora e quebrar a maldição que a aprisionava. Ele reuniu toda a coragem que lhe restava e confrontou a bruxa ancestral, desafiando-a a acabar com a sua existência miserável. Um combate sobrenatural se desenrolou naquela sala sombria, luzes bruxuleantes e sombras dançando em uma dança macabra. Thomas lutou com todas as suas forças, invocando poderes que desconhecia, enquanto a velha senhora lançava maldições e feitiços poderosos contra ele. Por horas a batalha prosseguiu, os destroços se acumulando ao redor deles, os gritos ecoando pela casa assombrada. Thomas sentia a energia se esvaindo de seu corpo, a escuridão ameaçando consumi-lo por completo. Mas então, em um momento de clareza e determinação, Thomas encontrou a brecha na defesa da velha senhora e lançou seu ataque final. Um raio de luz branca purificadora atravessou a sala, atingindo a velha senhora em cheio e despedaçando a maldição que a mantinha presa. A velha senhora soltou um grito angustiado, transformando-se em um monte de poeira e cinzas que se dissiparam no ar. Thomas respirou aliviado, vendo a sala voltar à sua forma original, os móveis desgastados e o chiado da cadeira de balanço ecoando pelo ambiente vazio. Ele saiu da casa da velha na cadeira de balanço, sentindo-se exausto e aliviado por ter sobrevivido àquela noite de terror. Os moradores de Adonfield olhavam para ele com reverência e temor, sabendo que ele havia enfrentado o mal e sobrevivido para contar a história. E assim, Thomas deixou a vila de Adonfield para trás, levando consigo as memórias da velha senhora e da casa assombrada que assombrariam seus sonhos para sempre. A lenda da velha na cadeira de balanço permaneceu viva naquela pequena vila, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas da alma humana. Enquanto Thomas seguia pela estrada fora de Adonfield, pôde sentir o peso das memórias que carregava consigo. A imagem da velha senhora na cadeira de balanço ainda ecoava em sua mente, suas palavras sussurradas à luz trêmula das velas ressoando como um eco sombrio. Ele tentava afastar os pensamentos sombrios, mas sabia que aquela experiência havia deixado marcas profundas em sua alma.
À medida que o sol se punha no horizonte, Thomas encontrou abrigo em uma pequena hospedaria à beira do caminho. Os moradores o olhavam com curiosidade quando ele entrou, reconhecendo-o como um homem que havia sobrevivido ao terror daquela noite fatídica. Alguns sussurravam entre si, partilhando histórias e teorias sobre o que realmente acontecerá na casa da velha naquela noite. Enquanto jantava sozinho em um canto escuro da hospedaria, Thomas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O peso das memórias oprimia seu peito, tornando difícil respirar. Ele se perguntava se realmente havia escapado ileso daquele encontro com o mal ou se algo havia se prendido a ele, uma sombra invisível que o seguiria para sempre. Decidido a deixar para trás o passado e seguir em frente, Thomas pagou pela refeição e se retirou para seu quarto na hospedaria. Mas, antes que pudesse se entregar ao sono, uma batida suave na porta o fez estremecer. Com o coração acelerado, ele se aproximou cautelosamente e abriu a porta, esperando encontrar um dos moradores da vila em busca de respostas ou conforto. No entanto, para sua surpresa, não havia ninguém do lado de fora. Apenas a escuridão da noite se estendendo diante dele. Um arrepio percorreu sua espinha mais uma vez, e ele sentiu que não estava sozinho naquele quarto. Uma sensação de presença invisível o envolveu, fazendo com que ele se sentisse vulnerável e exposto. Antes que pudesse reagir, uma voz sussurrante ecoou em seus ouvidos, gelando seu sangue e fazendo com que todos os pelos de seu corpo se arrepiassem. "Você não escapou, Thomas", sussurrou a voz, carregada de um frio além do túmulo. "O mal ainda está com você, mesmo que não possa vê-lo." Thomas se sentiu paralisado pelo medo, incapaz de se mover ou falar. A presença invisível parecia se materializar ao seu redor, envolvendo-o em uma névoa escura que obscurecia sua visão. Ele sabia que tinha que lutar contra aquilo, mas suas forças estavam enfraquecidas pela exaustão e pelo terror que o consumia. Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu reunir suas últimas reservas de coragem e gritou as palavras antigas que a velha senhora lhe ensinara, invocando a proteção das forças superiores contra o mal que o cercava. Uma luz brilhante rompeu no quarto, dissipando as trevas e afugentando a presença maligna que o havia assombrado. Ofegante e trêmulo, Thomas se viu novamente sozinho naquela hospedaria sombria. O suor escorria por seu rosto, e ele sabia que estava longe de ter escapado ileso daquele encontro sobrenatural. O mal que o seguirá da casa da velha senhora ainda o perseguia, procurando consumir sua alma e obscurecer sua mente. Decidido a não se render ao desespero, Thomas acendeu uma vela e pegou um pedaço de papel e uma pena, disposto a registrar cada detalhe daquela noite aterradora. Ele sabia que era a única maneira de manter o mal à distância, mantendo vivo o registro de sua luta contra as forças obscuras que o ameaçavam. Enquanto escrevia, suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua determinação era firme. Ele não permitiria que o mal o dominasse, não enquanto houvesse uma centelha de luz dentro dele. Cada palavra que ele traçava no papel era uma promessa silenciosa de resistência e coragem diante do desconhecido. Ao terminar de escrever, Thomas colocou o papel em um envelope lacrado e o guardou em seu casaco, próximo ao coração. Ele sentia que aquela memória deveria ser preservada, não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que ousavam enfrentar as trevas que espreitavam nas sombras. Com a sensação de missão cumprida, ele apagou a vela e se deitou na cama, esperando que o sono o acolhesse e lhe desse um breve alívio da tormenta que o assolava. A luz do amanhecer penetrou pelas janelas da hospedaria, trazendo consigo uma sensação de renovação e esperança para o novo dia que se iniciava. Enquanto o sol raiava no horizonte, Thomas se levantou da cama, sentindo-se revigorado e determinado a continuar sua jornada. Ele sabia que o mal ainda o seguia, mas também sabia que possuía a força interior necessária para resistir às suas investidas. Com passos firmes e o coração corajoso, Thomas deixou a hospedaria para trás, pronto para enfrentar o desconhecido que o aguardava. A lenda da velha na cadeira de balanço permaneceria viva em Adonfield, mas ele estava determinado a escrever sua própria história, uma história de coragem e determinação frente às trevas que o desafiavam. E assim, sob o sol da manhã, Thomas partiu em direção ao horizonte, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino reservasse para ele. A estrada se estendia diante dele, cheia de promessas e perigos, mas ele estava disposto a seguir em frente,
sabendo que sua jornada estava apenas começando. O vento sussurrava segredos antigos enquanto Thomas avançava, seus passos ecoando pela estrada vazia. Seus olhos brilhavam com determinação, seu espírito alimentado pela chama da aventura que queimava em seu peito. Cada passo o levava mais longe da segurança da hospedaria e mais perto do desconhecido. À medida que o sol subia no céu, iluminando seu caminho, Thomas recordava as histórias que ouvirá sobre as terras além de Adonfield. Contos de criaturas místicas, ruínas esquecidas e desafios inimagináveis invadiam sua mente, mas ele se mantinha firme. Sua vontade de enfrentar o desconhecido era mais forte do que qualquer medo que pudesse surgir. O caminho levava por campos verdes e florestas densas, onde sombras dançavam entre as árvores. Cada suspiro do vento parecia carregar uma mensagem, uma advertência sussurrada pelo próprio ambiente que o cercava. No entanto, Thomas recusava-se a ceder ao medo. Ele estava determinado a escrever sua própria história, a desafiar as trevas que tentavam se intrometer em seu caminho. À medida que a tarde se aproximava, o céu começou a se tingir de tons dourados e rosados, pintando um cenário de beleza indescritível. Thomas sentiu um calor reconfortante em seu coração, uma crença inabalável de que havia escolhido o caminho certo. Apesar das incertezas que o aguardavam, ele sabia que cada desafio seria uma oportunidade de crescimento e superação. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, Thomas encontrou um abrigo improvisado para passar a noite. Sob o manto estrelado do céu noturno, ele refletiu sobre o dia que havia vivenciado. Cada passo, cada desafio superado, tinha moldado sua determinação e fortalecido sua coragem. Na calada da noite, com o vento sussurrando melodias misteriosas ao seu redor, Thomas adormeceu com a certeza de que o amanhã traria consigo novas aventuras e descobertas. Seu sonho era inundado por visões do desconhecido, de terras distantes e segredos antigos que aguardavam para serem desvendados. Ao amanhecer, Thomas despertou renovado, pronto para continuar sua jornada em direção ao horizonte. O dia prometia desafios e surpresas, mas ele estava determinado a enfrentá-los de cabeça erguida. Com o coração corajoso e os olhos fixos no futuro, ele sabia que cada passo o aproximava mais de sua própria lenda, uma história de coragem e determinação que ecoaria através dos tempos. E assim, com passos firmes e a bravura de quem desafia o destino, Thomas seguiu em frente, escrevendo página por página de sua própria história. A lenda da velha na cadeira de balanço podia permanecer viva em Adonfield, mas ele estava determinado a deixar sua marca no mundo, a ser lembrado como aquele que enfrentou o desconhecido com coragem e determinação, iluminando as trevas com a luz de sua própria jornada. E assim, sob o sol da manhã, Thomas partiu em direção ao horizonte, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino reservasse para ele. A estrada se estendia diante dele, cheia de promessas e perigos, mas ele estava disposto a seguir em frente, sabendo que sua jornada estava apenas começando.